Eu resolvi mudar um pouco o formato, né, dessa apresentação. Deixei no espaço de edição aqui para eu poder copiar alguns códigos, exemplos de saída de dados para o editor aqui, né, no editor não, o interpretador Python ali no Shell. Bom, eu estava falando de saída de dados formatada, né, e aí eu mostrei alguns exemplos com as strings de controle e falei aqui das possibilidades, né, de vocês, por exemplo, pegarem uma variável e contém um certo valor e colocá-la uma string de controle, né? Então, observe que a gente tem um placeholder aqui, é o %C, e no lugar do %C, vai substituir o valor da variável letra, que foi definido, atribuído como A na linha anterior. Então, a ideia é fazer algo parecido para esses próximos exemplos aqui. Bom, vamos passando para o seguinte. Eu começo falando dos qualificadores das strings de controle, né, dos placeholders. Né? Então, eu tinha falado antes, por exemplo, do %d. O %d permite imprimir, vou mostrar na tela, né, um número inteiro, né, em formato decimal. Esse número antes do d, entre o % e o d, dessa linha, ele vai nos dizer, na verdade, um número mínimo de caracteres que deve ser mostrado na tela deste número que vai ser formatado. Então, 350, ele tem 3 caracteres e eu tinha proposto aqui ele ser mostrado com pelo menos 2. Como ele tem mais de 2, ele vai ser mostrado normalmente sem nenhuma alteração na formatação. Observem que se eu colocar %4, esse número será apresentado já com 4 caracteres. E com %6, com 6 caracteres. Isso é muito útil, né, para você fazer formatações de números e mostrar eles justificados à direita. Então, você apresenta um conjunto de números, por exemplo, de uma tabela, todos numa mesma coluna, e aí eles sempre alinhados à direita, porque você definiu um número mínimo de caracteres a ser mostrado para aquele conjunto de dados. Depois eu mostro um exemplo mais detalhado disso. Esse mesmo número pode ser usado também com o %f. Só que o %f tem um parâmetro adicional, que é o número mínimo de caracteres após a vírgula. Não número mínimo, número exato de caracteres após a vírgula ou após o ponto decimal. Por isso este pontinho aqui que vocês estão vendo. Então esse aqui é similar ao anterior e este aqui é o número de casas após o ponto decimal. Então vamos ver esse exemplo aqui, né? Eu quero mostrar o número 3.456.78. Eu quero que ele apareça com no mínimo 4 caracteres e com 2 casas após a vírgula. Observe que se eu tivesse colocado sem nada, com apenas o %f, ele iria fazer a formatação padrão, que é mostrar nesse caso aqui 6 casas após a vírgula. Como usei %4.2f, foram 2 após a vírgula. E o 4 aqui vai dizer o quê? Bom, 4 é o número total de caracteres do número inteiro, considerando, contando os números antes da vírgula, a vírgula, o ponto, e após a vírgula. Então, como esse número tem mais do que 4, não há nenhuma necessidade de colocar espaços à esquerda. Mas se a gente fizer, por exemplo, 10.3, 110.3f, observem aqui que os 10 caracteres estão garantidos aqui, tá vendo?
São 3 caracteres após a vírgula, porque eu fiz %, 3. Então, eu tenho 3 após a vírgula. Eu tenho um ponto decimal, dá o quarto. Eu tenho mais 4, 8. E eu tenho mais 2 aqui, que são os espaços à esquerda para garantir a formatação justificada à direita. Então, esse é um exemplo. Eu posso fazer também sem usar o primeiro parâmetro, né, do número mínimo de caracteres, somente usando o parâmetro do número exato de caracteres após a vírgula. Observe aqui, né, que esse número 23.4567 foi arredondado para cima, né, usando as regras típicas de arredondamento, né, se o número está entre 0 e 4, inclusive, eu desprezo, né, e mantenho o valor anterior. Se ele está entre 5 e 9, ele vai fazer o número anterior ser arredondado para cima, que foi o que aconteceu aqui. Então, assim fazemos comandos adicionais, né, de formatação, tanto para número decimais, %, um número D, e quanto para número de ponto flutuante, float, reais, 1%, número, ponto, número, F. Bom, aqui um exemplo em que ajuda a gente a ver isso de uma maneira mais adequada, e aí eu deixo de lado aqui momentaneamente o nosso shell, para mostrar apenas o slide. E vocês podem ver aqui que a gente tem um comando, aliás, 2 comandos print, e esses 2 comandos print, eles estão trabalhando a impressão ou a mostrar na tela 3 números diferentes. Opa, desculpe. Esses números estão aqui dentro desse parênteses, né? Esses aqui são os números que vão ser formatados por essa string de controle. Essa string vem aqui, salta uma linha, formata o primeiro número, que é o 8, formata o segundo número, que é o 15.3, formata o terceiro número, que é o 534.3. Observem aqui como eles aparecem, né? Esse número 8, como eu tenho o ponto 2F, vai aparecer com 2 casas após a vírgula. Como ele é 0, né, simplesmente adiciono um 0 aí à direita. Já o número mínimo de caracteres é 10. Então, vamos lá, considerando os números, dois algarismos aqui, mais o ponto decimal, mais o caractere desse outro algarismo, então a gente tem 4. Isso quer dizer que tem 6 números, 6 espaços aqui que estão sendo colocados antes do número formatado. Observe que no printf de baixo, né, é a mesma informação. E essa é a ideia, né? Com 2 printf eu consigo colocar uma linha acima e uma linha abaixo, usando esses adicionais formatadores, para que eles fiquem alinhados à direita. À esquerda não me importa muito, mas para ver números eu prefiro alinhado melhor, né, que eles sejam alinhados à direita. Como esse número aqui é maior, eu precisei de menos espaços. Então aqui eu tinha 6 espaços, aqui eu só tenho 4 espaços. Repare que o mesmo ocorre aqui, né, com 15.3 com 1500.55. Né? E observem que tem um espaço adicional aqui, que é relativo a esse espaço que foi colocado na string de controle. Essa é uma maneira de usar, né, para alinhamento, que é muito útil para formatação de textos. Isso é usado para impressão, né, de relatórios, como pode ser mostrado também na tela, né? Bom, aqui eu posso usar também esses formatadores, um código especial que é o 0, para que eu coloque, em vez de preencher com espaços, né, à esquerda do número, né, eu preencher com zeros à esquerda do número. Isso é menos comum de usar, né, mas se for necessário, existe essa possibilidade. Isso pode ser usado tanto com %D como com %F. Então, aqui eu teria, na verdade, um 0 antes do 10 aqui. Né? Aqui eu tenho um 0 antes do 4, um 0 antes do 6. E esse 0, na verdade, me diz que
Bom, esse número deve ser mostrado com no mínimo 4 caracteres, sendo que os dois são o 21, né, aqui do próprio número, e os dois à esquerda, que são os zeros que são preenchidos. A mesma coisa acontece com o de baixo, com 6. Esses são exemplos, né? E um último exemplo aqui que vale a pena chamar a atenção, que é um pouco diferente, não tem a ver com formatadores adicionais, mas eu queria chamar a atenção, na verdade, de codificação de caracteres, né? A gente sabe que computadores só representam informação na forma de bits, né? Zeros e uns, e esses bits, zeros e uns, são combinados na forma de bytes, ou palavras, ou, né, blocos de bits de 8, ou de 16, ou de 32, né, para formar números. E esses números não representam letras, palavras, né, códigos alfanuméricos, símbolos. E para isso a gente precisa de codificações, né? Então existem várias codificações, né, oferecidas pela comunidade de computação. São padrões, né, oferecidos pela comunidade. Um dos mais antigos é o ASCII. A tabela ASCII tem 256 códigos, que vão de 0 a 255. A gente sempre usou isso, né? E desde os primórdios aí das máquinas IBM, Dell, Intel, desculpa, não, DEC, né, da Digital e outras empresas Burroughs, as mais antigas, até os microcomputadores IBM PC. E mais recentemente, nos últimos anos, para incorporar os alfabetos não latinos, né, porque o código ASCII consegue conceber apenas os caracteres do alfabeto latino, foi criado o padrão UTF, né, que permite usar códigos maiores, né, de até 4 bytes. Com isso, a gente tem muito mais caracteres possíveis de se representar. A gente tem o UTF-8, o UTF-16, por exemplo, pode ter o UTF-32, mas o UTF-16 consegue representar todos os alfabetos usados pela humanidade hoje, e o UTF-8 representa o subcódigo do ASCII, né? Então, no fundo, o ASCII está dentro do UTF. Se vocês olharem aqui na tabela ASCII, vocês vão ver que as letras são representadas, né, como números. Então, o número decimal 65 representa a letra A maiúsculo, e assim sucessivamente. 66 representa o B maiúsculo, até o Z, que é representado pelo 90. Repare que as letras minúsculas possuem códigos diferentes. Então, 97 representa a letra A. Mas observe que a ordem permite que esses números sejam apresentados de maneira ordenada, e eu possa fazer uma ordenação alfabética usando apenas o número que representa aquele código, aquele dígito alfanumérico, ou no caso uma letra. Observe que os números também estão aqui, né, de 48 a 57, mas não só os números, por exemplo, a gente tem um conjunto de outros caracteres que estão no seu teclado. A gente tem também palavras ou letras acentuadas dos alfabetos português, francês, dinamarquês, sueco. E a gente tem também códigos adicionais, matemáticos ou gráficos. Observem que o código 13 representa, além de um bip, né, ele pode representar também o salto de linha, que é o Enter. E o 32 representa o espaço, né? Então, isso é um exemplo típico da tabela ASCII, também incorporado pelo TF-8. Mas por que eu estou falando de tabela ASCII, né? Só para a gente fechar, é porque eu tenho diferentes possibilidades de mostrar um caractere, né? Eu posso mostrar um caractere colocando o código dele entre apóstrofos, né? Eu posso colocar o número relativo àquele dígito alfanumérico, ou, desculpa, aquele elemento alfanumérico. E aqui o 65 representa o A maiúsculo. Então, eu estou, na verdade, fazendo a mesma coisa. Quando eu uso 1%C, que eu quero mostrar, na verdade, um caractere, né, no formato alfabético, alfanumérico, eu estou apresentando ele de diferentes formas, né? Eu posso usar esse código ou esse código
Mas todos dois, como eu estou usando %C, vão mostrar a mesma letra A. Isso vale também se a gente usar a codificação não em decimal, mas em hexadecimal ou em octal. Para usar números hexadecimais em Python, né, que é a base 16, eu tenho que colocar antes do número um 0x. E para representar números na base 8, eu tenho que colocar um 0O minúsculo ou maiúsculo antes do número. Mas observe que todos eles são equivalentes ao mesmo número, porque 65 na base 10 é igual ao 41 na base 16 e é igual ao 101 na base octal. Observe que aqui na tabela ASCII eu tenho, né, a representação de cada um desses caracteres, tanto pelo decimal como o hexadecimal, que são os mais usados, né? O decimal ou o hexadecimal. Então é isso, né, sobre apresentação formatada, e espero que tenha sido útil para vocês e usem à vontade.